Olá, seja muito bem-vindo ao Hub Talk Podcast, esse espaço promovido pela Hub Local para que a gente possa falar de marketing, negócios, sempre promovendo insights para que você possa aplicar diretamente na sua empresa. Esse é um episódio muito especial, é um episódio especial do Dia do Cliente e mais do que isso, também é o episódio onde a gente estreia aqui o nosso Hub Content. A partir de hoje, os nossos episódios de podcasts vão ser gravados dentro da Hub Local. A gente está muito animado com isso, muito animado com o que virá por aí. Eu sou o Gabriel, vou conduzir esse episódio aqui com vocês e estou mais uma vez ao lado do meu parceiro Herbert. Seja bem-vindo, Herbert. Muito obrigado, Gabi. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez e hoje, nesse dia especial, recebendo um cliente especial que já a gente vai apresentar para vocês, pessoal. E como o Gabi disse, poxa, é o primeiro, é nossa inauguração hoje. Muita emoção, dentro de casa. Estamos muito felizes, muito obrigado, Herbert, por estar aqui mais uma vez. E claro que a gente precisaria de um convidado à altura para um episódio tão especial. E é por isso que a gente chamou o Dr. Alexandre Cavalcante para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. E já falei com vocês antes aqui, né? Eu tenho uma admiração pela Hub Local, que eu vi crescer, vi nascer, na verdade. E ser cliente dessa empresa, né? Se eu já sou cliente há tantos anos, talvez seja um dos primeiros médicos a ser cliente da Hub, é porque a empresa é boa. Que massa, bacana. Acreditou em nós, né, Gabi? Então, é importante, até uma gratidão. Acreditei e estou aurindo os frutos, né? As coisas estão chegando, estão acontecendo. São 4 anos já com a Hub, por aí? Acho que mais do que isso. Mais né? do que isso? Acho que em 2018 para cá, né? Não sei nem se já tinha Hub. Já estamos chegando nos 5 anos. Então, né? Já nos 5 anos. Não sei nem se tinha Hub, se o nome era Hub. Eu sei que tinha um serviço lá de achar o povo no Google, era esse que eu queria. Legal, que bom. É importante a gente ver que faz essa diferença, né, Gabi? Com certeza. Doutor Alexandre, acho que a gente pode começar realmente conhecendo um pouco de você e do seu trabalho. Queria que você contasse um pouco da sua carreira para a gente. Eu sou médico geriatra, sou geriatra já há quase 15 anos. Dentro desse desenvolvimento profissional, eu fiz mestrado, fui presidente da Sociedade de Geriatria Local, sempre fui uma pessoa de inovadora, então já tive startup, sou até hoje mentor de startups na área da saúde. Conheci os meninos quando a Hub estava ali no iniciozinho de startup. Eu apresentei para eles, para os fundadores dessa empresa, parte do ecossistema daqui, porque eu já estava envolvido e a gente foi junto, foi dando os nomes e foi uma experiência muito legal. E como médico, eu sempre procurei estar à frente do que eu estava fazendo. Então, não só prestar um serviço de excelência, mas usar todos os caminhos, todas as mídias, para que a gente possa não só alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, mas também trazer clientes para mim, para o meu consultório, que é o que paga o meu almoço e o meu jantar. Sim. Então, a gente precisa tá gerando sempre ativos que vão se transformar em novos ativos, e eu acho que o ativo mais importante que eu tenho hoje é o meu nome, e a Hub Local ajudou a construir esse nome. Perfeito, perfeito. Então, como a gente estava falando, esse episódio a gente pretende muito falar sobre experiência de sucesso, né? Eu acho que para a gente começar batendo essa bola, eu queria entender realmente o que é sucesso para o Dr. Alexandre e o que é sucesso para o seu segmento atual, né? Para o segmento de saúde. Talvez, para muitos médicos, ter sucesso é ter um consultório cheio, e graças a Deus eu tenho. Mas eu ainda não considero isso meu sucesso, porque eu acho que eu sou muito ousado e eu quero muito mais, né? Então, eu sempre estou buscando um diferencial, um plus, e conectado a todas as possibilidades, não só tecnológicas, mas também no atendimento, no diferencial. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço hoje, que já se tornou... Quando termina a consulta, eu tendo pacientes idosos hoje, eu tiro uma foto com as velhinhas, com os velhinhos. Eles adoram, me agarram, me beijam, e isso faz. Teve um estudo que foi feito, quando eu ainda era estudante de medicina, lá em Belo Horizonte, que fizeram uma pergunta para as pessoas: o que você espera do seu médico? E é interessante que 90% das pessoas responderam que esperariam que o médico fosse amigo delas. Olha que loucura.
Vamos supor que o médico presta um serviço. Sim. Você espera que o encanador, que também preste serviço, seja seu amigo? Mas para o médico é diferente. As pessoas têm o anseio de que o médico seja próximo. Então, eu tenho conquistado corações, eu tenho tocado as pessoas, eu tenho feito diferença na vida delas. E, para mim, sucesso é fazer diferença na vida das pessoas. Perfeito. Se eu pretendo, né, eu falava aqui antes, eu pretendo, por mais 50 anos, continuar fazendo diferença na vida das pessoas, e é isso que faz a minha vida ter sentido. Né? Os japoneses têm um terminho que eles chamam Ikigai, que é um porquê. Por que você está vivo? Né? E eu penso que o sucesso na minha vida é colorir um ambiente cinza. Que bonito. Que baita resposta, né, Gabi? Sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, para fazer essa diferença, tem que tocar a vida, no caso daquele paciente, daquele senhor, daquela senhora. Isso deixa uma marca, torna inesquecível, gera uma experiência, torna inesquecível. Muito bom, uma concepção de sucesso muito interessante, né? Sucesso é tocar a vida das pessoas. E o restante, Gabi, vem como consequência. O sucesso financeiro, a autoridade como profissional, o dinheiro de volta, as conquistas que tudo aquilo pode proporcionar, mas tudo como uma consequência daquele toque de emoção que foi dado por aquele profissional. E médico, né, todos nós, em algum momento na nossa vida já estivemos na presença de um médico para uma consulta, enfim, e realmente é um profissional que, e aí falo por mim, Gabi, você anseia ter aquela confiança porque, poxa, não é só o meu médico, né, o meu amigo, ele vai estar preocupado genuinamente comigo e com o meu bem-estar. Gabi. Hoje mesmo, antes de vir para cá, chegou uma paciente e para mim eu olhei para ela e falei assim, olha, eu estou aqui comprometido com a sua melhora. Mas a senhora tem que fazer isso, porque senão não vai dar certo. A senhora se compromete comigo porque eu estou comprometido com a senhora. Então, essa conexão, isso faz toda a diferença. E essa conexão, vamos dizer, essa estratégia, ela está muito ligada ao Dr. Alexandre especificamente, né? É o jeito dele, Sim. É o estilo dele. Então, ele é o negócio. Sim. E aí, Gabi, até que ponto, até colocando essa pergunta para o Dr. Alexandre, até que ponto isso é muito bom, até que ponto isso estabelece alguns limites para o crescimento do negócio? É o seguinte, eu acho que cada pessoa, né, tem que dar o sabor dela. Então, eu aprendi, né, antes, lá alguns anos atrás, eu comecei a assistir os vídeos, né, que tinha no YouTube da Endeavor. Endeavor tem o Day One da Endeavor, que era o dia que o cara via que o negócio dele tinha virado. E eu admirava aqueles caras, mas eu entendi com o passar do tempo que eu não poderia ser eles. Eu preciso ser eu. Quanto mais eu for genuinamente eu, e potencializado pelo estudo, pela aprendizagem, pelas conexões, melhor eu alcançarei os objetivos e o sucesso. Tá? Então, hoje, como a gente falava antes, eu tenho um negócio que é o Dr. Alexandre. Mas esse negócio que é o Dr. Alexandre, ele está se expandindo. Né? Então, à medida que as coisas forem acontecendo, outras pessoas chegarão debaixo desse como é que fala? Dessa sombrinha, né? Desse guarda-chuva, e as coisas vão crescendo. Como vocês chegaram perto, né, da Hub Local, que começou ali bem simplesinha e hoje está aí bombando. E hoje estamos aqui com o Dr. Alexandre. Pois é. Como uma prova desse crescimento, Gabi. Eu acho muito legal que você trouxe 2 vezes, inclusive, a palavra conexão, né? Sim. Conexões são importantes e você é uma pessoa conectada. Sim. Eu acho que cada vez mais, em todos os ramos que a gente procura, como consumidor, como paciente, como cliente, a gente procura pessoas que se conectem com a gente. E claro que agora a gente tem esse meio muito, muito forte, que é a internet, que são as redes sociais, para nos ajudar a conectar a gente com empresas, a gente com pessoas que prestam serviços, né? Tipo, não dá para desassociar mais uma coisa da outra. Sim. Eu não sei como é a experiência de vocês quando procuram um médico, mas quando eu procuro um médico, eu vou realmente no Google, procuro,
dentista perto de mim, dermatologista perto de mim, enfim. E aí eu pego aquelas indicações, vejo o endereço, e aí vou no Instagram daquele médico, entendo mais sobre o perfil daquele médico, vou num canal do YouTube, vou num podcast, como você tem um podcast. Sim. Mas, enfim, quanto mais informação conectada a gente consegue ter sobre um médico, sobre um prestador de serviço, mais confiante a gente fica como cliente, como paciente. E isso se aplica tanto para a área da saúde, como se aplica para qualquer outras áreas, né? Assim que você vai procurar comprar ou consumir algo. Eu digo hoje que a gente tem 2 cartões de visita principais, que é o Google Meu Negócio e o Instagram. Né? Onde você chega lá e você tem um contato mais amplo do que qualquer cartãozinho que você possa dar. Né? Tá tudo ali, naqueles 2 locais, você consegue mostrar quem você é. Né? O Google, e aí o Google, ele vai te comparar muito facilmente ali entre várias pessoas. E no Instagram, você consegue ter uma experiência mais ampla dos trabalhos que aquela pessoa faz, né? Da maneira que ela fala. E tudo isso vai fazendo... Né? É comum hoje eu receber um paciente... Como é que você chegou ao consultório? Não, fulano de tal tinha dito o nome do senhor uma vez, então indicação. Eu procurei no Google... te encontrei, e aí fui no Instagram, te encontrei também. Então, ela chega por multicanal, você chega recomendado por multicanal. Sim. E isso faz, né, a diferença. O Instagram e também o Google, ele tem me trazido pacientes no Brasil e no mundo. Caramba. Hoje eu tenho paciente na Filadélfia, eu tenho brasileiro, porque eu trabalho muito com Alzheimer, e a língua mãe é o português, não o inglês. Então, a brasileira que já mora lá há muitos anos, ela começou a ter dificuldade com o inglês, porque ela começou a esquecer algumas coisas, e quem tem Alzheimer esquece as coisas recentes. Então, ela lá na Filadélfia, a filha me descobriu no Instagram, entendeu? Ela é de Poços de Caldas, Minas Gerais, e aí a gente faz as consultas periódicas. Tenho paciente na cidade do Porto, em Portugal. Já tive paciente nos subúrbios ali de Roma. E aí são várias experiências que a gente vai tendo. Eu tenho pacientes espalhados assim. Eu tenho paciente no Rio Grande do Sul, também estando em Fortaleza, no interior do Amazonas, em Belém do Pará. Essa semana mesmo eu consultei uma pessoa em Belém do Pará. Ontem consultei uma pessoa em Belém do Pará. E tudo isso me chegou através dessa exposição, que precisa ser uma exposição virtuosa, mas uma exposição através das mídias sociais e de um outro caminho, que era o único que nós tínhamos antigamente, que era a indicação. Perfeito. Muito bacana. Uma exposição organizada, né, virtuosa, Gabi. E impressionante como a tecnologia ela restabeleceu, redimensionou e até derrubou as divisas e as fronteiras. Né? Nós temos um profissional aqui na nossa cidade que atende clientes na Europa, clientes nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que é um caminho sem volta. Sem volta. É um caminho sem volta, Gabi. Isso não vai mais voltar a ser como era antes, que põe o doutor Alexandre no avião, traz ele aqui, eu desloco o paciente. Não. Por que é que eu não posso ter a tecnologia a serviço também da saúde? O que provavelmente vai acontecer é que daqui a alguns anos nós vamos ter consulta com realidade aumentada. Entendeu? Sim. Então, eu vou ter um contato, né, talvez, no metaverso com o paciente, e aí a gente não sabe o que vai ser ainda, mas essas experiências elas só vão fluir, né, e só vão aumentar. Graças a Deus, nesse sentido, por causa da pandemia, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas os médicos brasileiros, com medo de tecnologia, eles não queriam a teleconsulta. O Brasil era um dos únicos países da América Latina que não tinha com teleconsulta. E tinha sido feito um parecer do Conselho Federal de Medicina contra, 6 meses antes. E aí, com a pandemia, acabou isso tudo. E aí não tem mais volta. Né? E a gente está consultando gente aí. Eu já fiz uma consulta com uma pessoa na Malásia. Na Malásia? Na Malásia. Do outro lado do mundo. Entendeu? Literalmente, meu amigo. Era um brasileiro. Todas essas consultas são em português, né? São brasileiros que estão fora do Brasil. Mas a gente vê que não tem distância que nos impeça de chegar às pessoas mais. Sim. É uma exposição virtual e virtuosa. Eu adorei essa palavra. Virtual e virtuosa.
Né? Eu acho ela muito porque potente. se você não fizer uma exposição... Por exemplo, as redes sociais, o Google, você tem a possibilidade de mostrar o que você quer. Tá? E o que você mostra, você acaba se posicionando. Então, eu tomei algumas posições minhas, por exemplo, eu não coloco foto de filho, eu não coloco foto de cachorro, eu não coloco prato de comida, eu coloco o meu trabalho. Então, são canais que eu uso para apresentar o meu trabalho. Não tem nada contra quem vai colocar lá, vai aparecer lá escovando o dente. Por exemplo, eu não coloco... Quando eu vou, né, em um congresso, eu não coloco a minha foto no congresso. Eu coloco, por exemplo, o meu crachá, dizendo que eu estive lá. Então, eu procuro meio que sumir na parte, como é que eu vou dizer, de lazer, e aparecer na parte profissional. Porque aquilo ali para mim, um instrumento de trabalho. Então, eu não tenho uma rede social para ficar me expondo. Né? Mas, ao mesmo tempo, e aí a gente tem que entender que todos esses canais... As pessoas entram lá porque ninguém entra no Google. O Google, às vezes, sim, mas ninguém entra no Instagram para estudar medicina. A pessoa entra para ver fofoca. Sim. Então, você precisa dosar estrategicamente, criar uma linha editorial estratégica para passar a imagem correta. Então, você não vai ver nenhuma foto minha sem camisa. Praticamente, você não vai ver nenhuma foto minha sem jaleco, sem essa roupa desse jeito aqui. Por quê? Porque aquilo ali é uma maneira que eu tenho de passar uma imagem. Então, por exemplo, eu vou num lugar bonito, eu tiro a foto do lugar bonito porque eles querem saber onde é que o doutor está. Mas quem escolhe o quanto que você vai mostrar é você. Então, é como se fosse uma cortina. Você pode escancarar a cortina, você pode mostrar só meia janela, ou você pode mostrar a janela quase só uma frestinha. Sim. Então, eu desde o início eu me preocupei, me preparei com essa linha, me preparei uma linha editorial que fosse condizente com os meus objetivos. É uma decisão estratégica. Né, Gabi? A construção da autoridade do doutor Alexandre. Pronto. Né? Você usou a expressão correta, a construção da autoridade. E aí ele desenha ali, concebe uma estratégia e vai seguindo aquilo para atingir um objetivo tal, que é a solidificação dessa autoridade. Foi a escolha do Dr. Alexandre e é uma escolha que tem se provado acertada, que tem se provado efetiva e eficaz. Tá aí os resultados que ele tem colhido. Então fica até isso como uma boa dica para quem, Gabi, está nos assistindo, vai ver depois, poxa, como é que qual o bom caminho, qual o bom método que eu posso seguir para gerar essa construção de autoridade no que eu faço, seja eu médico, seja eu um consultor tecnológico, enfim, esse modelo ele é interessante, ele pode funcionar também para outras ele atuações profissionais. Ele é um gerador de autoridade e as pessoas vão se aproximar. É interessante, eu estava agora no Congresso Brasileiro de Endocrinologia, que foi em João Pessoa, e aí eu estou entrando numa sala de aula lá, um dos salões que tinha uma das palestras, e um senhor fez assim, vem cá. Aí eu falei, o que eu fiz de errado, né? Aí ele falou assim, a minha esposa, a mãe dela tem Alzheimer, ela te segue, era um médico, eu quero tirar uma foto para mandar para ela. Aí eu falei assim, aí é a hora que o cara também tem que ter o marketing, né? Aí eu falei assim, vem cá, vamos tirar a foto. Aí tiramos a foto, assim, mas espera aí, nós vamos gravar um vídeo. Como é que é o nome dela? Aí, Dona Fulana, nós estamos aqui no congresso, eu estou aqui com seu esposo e pode seguir essa rede, porque ela foi construída para a senhora, para ajudar a senhora a cuidar da sua mãe. Um beijo. Massa. Entendeu? É um vendedor, Gabi. Eu estava vendo mesmo o Instagram do Dr. Alexandre e as pessoas fazem comentários perguntando coisas, né, relacionadas a Alzheimer e tal. E o Dr. Alexandre tem toda a delicadeza e a gentileza de ir lá responder, né? Isso também é uma das constrói. coisas que eu faço, eu respondo todo mundo. Claro que às vezes passa um ou outro, porque você não dá conta, mas eu respondo todo mundo no Instagram, respondo todo mundo no Facebook, respondo todo mundo no TikTok. Massa. E respondo todo mundo no Google Meu Negócio. Então eu tenho essa atenção. Só que o que eu já fiz? Como as perguntas se repetem, eu criei um bloco
de respostas. Então, muitas vezes eu entro ali, copio, colo e saio respondendo todo mundo. Respondo, mas a pessoa não fica sem resposta. E isso é uma coisa que faz diferença para a vida das pessoas e que vai gerando autoridade, né? Muito obrigado pela atenção, doutor, por você ter me respondido. A pessoa não espera ser respondida. E isso faz diferença. Na verdade, a construção. O problema... Eu sou um cara desbravador. O problema é que as pessoas, elas não, eu quero até aqui. E elas não pensam que isso que foi construído aqui vai virar aquilo ali, vai virar aquilo ali. A gente, vou pegar aqui o exemplo da Hub. Né? Eu conhecia os primórdios, o embrião da Hub, e ninguém sabia que ela ia virar isso que virou. Né? Chegando aí em tantos clientes no Brasil inteiro, e que dá já mundo, né? Então, eu acho que assim, se a gente não tem essa perspectiva de crescimento, a gente não vai crescer. Que coisa. Tem muitas lições interessantes aí, viu, Gabi? Sim. Agora, se me permite, eu queria aproveitar, né, dentro da experiência... Não vai se constar agora não, né? Não tem idade para isso não, doutor. Não tem idade para isso não. Ainda está longe, né, Gabi? Ainda está longe. Mas... na sua profissão, você lida com algo que mexe muito com a qualidade de vida. Sim. E aí, hoje, estou pensando aqui nos meus pais, né? Hoje você consegue ter uma qualidade de vida muito mais longeva, né? 50, 60 anos. 90 anos, 95 anos. E aí, como é que é lidar com isso? E realmente isso é uma realidade. Porque o que é que acontece, doutor Alexandre? Nós temos toda essa evolução da medicina, Gabi, que nos propicia viver melhor por muito mais tempo, e ao mesmo tempo você tem do outro lado uma vida extremamente corrida, extremamente cheia de tensão. Eu comento com alguns amigos meus, eu trabalho hoje muito mais do que meus pais, porque eu vou para casa e eu tenho o celular, uma chamada, um gestor, alguém da equipe e tal, e meu pai não, chegava em casa, tchau, desligou, né? Então a gente acaba, Gabi, trabalhando muito mais do que nossos pais trabalharam. Então é um ritmo, uma velocidade, uma quantidade de preocupações, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de termos aí uma longevidade com altíssima qualidade, doutor Alexandre. Ou não. Depende das nossas escolhas. Você pode ter número de anos sem qualidade. É verdade. Então, a gente precisa se preparar para envelhecer. E aí, a gente tem que seguir ali um passo a passo. Né? E aí, você se equivoca gravemente quando você diz que não está na hora. A gente começa a envelhecer na hora que a gente nasce. Então, se aos 45 você não tem músculo, você vai ter problema na sua velhice. Uhum. Os nossos ouvintes deram play nesse episódio pensando que iam sair só com insights de negócios, estão saindo com sabedoria de vida. Sabedoria de vida. Que massa. Hora de marcar nossas consultas. Vamos marcar. Doutor Alexandre, tem outra coisa que eu acho muito interessante, voltando um pouco para a questão dos negócios, que é, voltando também para falar de reputação, que é o seu nome, seu principal nome quando a gente pesquisa geriatras no Google. Né? E isso é uma construção, realmente, não acontece uma construção da noite para o dia. Bastante consciente e uma decisão decidida. E aí, qual foi o momento dessa decisão e como foi que a Hub Local lhe ajudou nesse processo? Durante bons anos do meu consultório, o meu consultório ele tinha dois caminhos. Eu atendia, ele era dentro de um hospital da cidade, e aí eu atendia no hospital, né, os pacientes internados pelo plano de saúde. Eles se internavam pelo plano de saúde, só que enquanto eu estava atendendo eles pelo plano de saúde, eles me conheciam. E depois eles iam de maneira particular para o meu consultório. Então eu tinha a indicação daqueles pacientes que eu já tinha e esse outro canal. Né? Quando foi 2018, 2019, eu saí de lá. E aí eu senti a necessidade de ter outros canais que me ajudassem. E aí quando eu fui ver qual era o estado das coisas na internet, né, eu não tinha nada na internet, nada. 2019, eu comecei alguma coisa em 2019. Né? Não tinha Instagram, não tinha nada. Não tinha nada. E aí eu comecei a estudar. E eu fui fuçando, fui lendo, fui vendo vídeo, fui aqui, fui buscando, fui entendendo, parararararará. E foi quando eu comecei também na Hub Local, que tinha outro nome na época, e a gente criou um site, a gente fez todo um trabalho de posicionamento, de SEO e de entrar no Google de maneira mais decidida. Só que o Google, você precisa ter uma história no Google.
Não, todas as redes sociais, mas no Google de maneira específica, que é um trabalho que vocês fazem, eu não tinha histórico lá. Não tinha nada. Então, eu comecei a fazer o trabalho e eu não conseguia subir de jeito nenhum. Porque eu não tinha track record. Não tinha história lá. E aí, a coisa foi caminhando e aí eu comecei a subir nas buscas, organicamente. Eu paguei algumas palavras e tal, logo no iníciozinho, mas foi pouco. E eu comecei a subir organicamente. E aí tinha uma médica que já estava indexada desde 2014. E ela não tinha ação nenhuma no Google, mas ela foi a primeira a chegar. E essa não subia, não conseguia. E eu continuei o trabalho, persistindo, trabalhando, fazendo, colocando as coisas. Então, por exemplo, como é que eu fazia para alimentar tudo que eu colocava no Instagram e colocava meu geriatra, automaticamente ele ia para a galeria do Google Meu Negócio. Então, meu Google Meu Negócio estava sempre sendo alimentado. Entendeu? Eu usava a hashtag e já vinha para lá. Então eu ia e respondendo as pessoas e tal. E aí comecei a colher. Fiz um primeiro trabalho de friends e family, né? Me avalie no Google. Aí o pessoal falava bem de mim e tal. Então eu consegui ler as minhas primeiras 15 avaliações no Google, né? Nota 5, claro. Ó. E aí, a partir daí, eu comecei um trabalho. E qual não foi a minha surpresa em 2020, quando eu fiz a seguinte pesquisa: melhor geriatra de Fortaleza. E o que aparecia? Dr. Alexandre Cavalcante. Não é porque eu sou o melhor geriatra de Fortaleza. É porque o Google acha que eu sou o melhor geriatra de Fortaleza. Porque eu usei as estratégias do Google para me ranquear no Google. Então, conscientemente, eu fui entendendo o que o Google valoriza e eu fui seguindo, ticando, passo a passo, para alcançar esse objetivo. Hoje, né, em termos de avaliação, eu devo ter, acho que 90 avaliações, sendo que dessas 90, 88 são nota 5 e 2 nota 4. Então, a minha avaliação é nota 5 e o Google vai continuar achando que eu sou o melhor geriatra de Fortaleza por causa disso. Né? E essas avaliações não são mentirosas, são verdadeiras, são de pacientes meus, a partir de uma experiência, como eu disse, de conexão, de prestação de serviço. Então, não adianta a pessoa ter aí um outro insight, não sei se é insight, porque está tão na cara, não adianta eu fazer um trabalho maravilhoso de Instagram, de Google, de Facebook, de TikTok, se o serviço que eu presto não presta. É verdade. Entendeu? Você está perdendo dinheiro. Se você não é um bom profissional, antes de você ir para as redes sociais, você precisa se tornar um bom profissional. Você precisa ter qualificação, porque essa máscara, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde, que você está vestindo de bom profissional. E aí você não vai conseguir implementar a diferença. Né? Então, eu tenho certeza que se você é um bom profissional, você vai aparecer de qualquer jeito. Mas você hoje negligenciar as redes sociais, negligenciar um canal no YouTube, negligenciar o TikTok. Eu tenho vídeos meus no TikTok que foram vistos por 160 mil pessoas. Eles têm quase 1.000 horas de reprodução, um vídeo só. Que massa. 1.000 horas de reprodução. São 1.000 horas alguém me vendo sem eu pagar nada. Onde é que você vai conseguir uma mídia tão barata dessa? Então, a gente não pode negligenciar isso daí. A gente não pode, né, deixar de valorizar que você pode fazer uma mídia gratuita, você pode oferecer aquilo como cartão de visitas para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E, claro, esse trabalho ele vai fluir quando você genuinamente ajuda as pessoas, porque é um trabalho que pode fazer diferença na vida de muita gente. A estratégia ela pode ir totalmente por água abaixo, Gabi, se na hora de você pegar o produto ou utilizar o serviço, você perceber que tudo aquilo que te foi passado, que te foi vendido, é uma mentira. Né? Então,
uma boa dica aí que o doutor Alexandre passou. Não é só você ter uma boa estratégia de divulgação, mas você tem que ser bom naquilo que você vai entregar efetivamente. Porque no momento em que você entrega com qualidade, pronto, aí é o que nós falamos no início. Você conquistou, capturou, tocou a vida, fez a diferença. E aquela experiência, torna-se uma experiência, não vai mais ser esquecida. Então, a estratégia é importante? Mas que ela seja uma estratégia que vende, que divulga, que estimula, que captura para uma verdade. Verdade. Você capta e você fideliza, né, aquele paciente. Ele se torna ali realmente parte da sua história. O que eu fiz no meu Instagram? Aquelas bolinhas que ficam embaixo são os destaques. O primeiro de todos os destaques é eu toda vez que alguém faz um elogio pelo Instagram ou pelo Google Meu Negócio, eu printo e vou guardando. E aí eu pedi pro pessoal colocar, tá? Então você, na hora que a primeira bolinha, você vai ver umas 20 pessoas falando bem de mim. Massa. Entendeu? Que é, assim, é aproveitar o que está aqui, né? No seu dia a dia para promover e fazer o seu nome mais forte. Eu achei muito legal quando o doutor Alexandre chegou, que ele falou que 30% dos clientes dele hoje vêm pelo Google. Né? Assim, antigamente a gente precisava muito da indicação das outras pessoas para chegar em um médico, chegar em um produto, né? A gente precisava ou conhecer alguém que já se consultou, ter um amigo, um parente, alguém que conhecesse aquele trabalho. Hoje em dia o Google ele ocupa esse espaço também, né? De ser essa pessoa, ser esse serviço que indica... O que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É verdade. Porque isso também deu voz aos malandros. Né? Então hoje... inclusive, no congresso eu tive agora, a primeira aula foi sobre desinformação. Né? E aí você pega artigos científicos que não são bem balizados ou que foram... A pessoa pagou para colocar numa revista, então ela pega e fala assim, tá aqui. E o leigo não entende direito. Tá aqui, eu sou o cara. Eu sou o cara. Pago E aqui. isso tá lotado. E aí, como na política... como na religião, como sei lá onde, quando os bons não se apresentam, os malandros entram. Né? Os falsários, os vendedores de saúde ultra super rápida, né? Enriqueça em 3 dias. Quem não viu isso até hoje no Instagram? Quem não viu isso até hoje no Google? Quem não viu no YouTube? Né? Você vai ficar rico para sempre. Não tem resposta. Não tem almoço grátis. Tem uma consequência. Entendeu? Só que existe, muitas vezes, uma dimensão da psiquiatria chamada coluido corrupto, que é quando eu junto um masoquista com um sadista, que gosta de bater com gosta de apanhar. Então, na rede social, no Google, no YouTube, tem gente querendo bater e muitas vezes tem gente querendo apanhar. Sim. Então, essas pessoas gastam dinheiro com esses caras porque gostam de apanhar. E aí tem que ir para o psiquiatra, porque não tem jeito. O meu pai dizia o seguinte, só existe o malandro porque existe o otário. É verdade. Existe o malandro porque existe o otário. E essa questão colocada aqui pelo doutor Alexandre, Gabi, vale para qualquer negócio. Vale para qualquer negócio, para qualquer situação. Humberto Eco, talvez tenham citado lá no Congresso, diz que a internet deu voz aos idiotas. Né? E eu vi essa semana um postzinho no Insta que diz, não é porque a internet deu voz aos idiotas que você tem que dar ouvidos. Então a gente tem que ter muito filtro, né, Gabi? Com certeza. Muito filtro. Com certeza. Pessoal, esse episódio está sendo incrível, mas a gente já está chegando ao fim dessa conversa. Quero lhe agradecer, doutor Alexandre, por ter vindo aqui. Quero lhe agradecer também em nome da Hub Local por acreditar na gente desde o início, nesses quase 5 anos, né, Herbert? Todo mês eu pago meu boletim lá da Hub Local. Coisa boa. Agradecemos demais. E vamos marcar nossa consulta, Gabi. Não vamos esquecendo. Marcar nossa consulta. Quero lhe desejar muito sucesso. A gente pode fazer uma permuta aqui. Quero lhe desejar... Uma ação corporativa. É isso. Quero lhe desejar muito sucesso. Quero dizer que as portas da Hub Local estão abertas para que você volte mais vezes, para que a gente converse mais. Tenho certeza que a gente tem muita troca para fazer. Sim. Vou deixar aqui os seus contatos, o seu Instagram, seu Google, seu podcast na descrição desse vídeo para quem quiser lhe conhecer mais. E é isso, quero lhe agradecer mesmo, dizer que você é um cliente que faz a diferença aqui na Hub Local. Eu queria agradecer também a oportunidade, dizer que a Hub Local eu conheço desde o início e é uma empresa admirável. Sou cliente porque gosto.
E contem comigo, né, para divulgar o nome, porque acho que assim, sempre que você se associa a coisas boas, você melhora. Quando você se associa aos pilantras, você piora. Então, é isso aí, é um prazer, eu fiz questão de vir, apesar da correria, inclusive já tem uma outra reunião que vai começar daqui a pouquinho, e depois já tem outra coisa, e depois já tem outra coisa, mas eu abri o espaço na minha agenda porque eu achei que era relevante estar aqui compartilhando com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Herbert. Obrigado, Gabi. E obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. Continue nos acompanhando nos outros canais da Hub Local. Quero dizer que a gente está muito feliz com esse episódio especial do Dia do Cliente. Já são mais de 15 mil clientes aqui junto da Hub Local que acreditam no nosso negócio. E quero dizer que em breve temos mais episódios aqui dentro de casa no nosso Hub Content. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.